Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Anaíses e na aula de ciências de hoje nós vamos continuar falando sobre os seres vivos, ok? Então a tia vai transmitir agora para a gente poder entrar no nosso módulo e terminar tudo que precisávamos. Bem, gente, nós vamos falar agora, né, sobre a relação entre os seres vivos. Então, prestem bastante atenção, ok? Vou começar lendo aqui. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Como será que ocorrem essas interações? Elas trazem benefícios ou prejuízos aos envolvidos? Essas e outras são questões que serão respondidas nesse capítulo. Bom, relações alimentares entre os seres vivos. Vamos lá? Os seres vivos podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. Essas interações podem ocorrer de diferentes maneiras, como por meio da alimentação. As plantas interagem com o ambiente para produzir seu alimento, captando a energia luminosa da luz solar e a água e o gás carbônico. Já os animais não produzem seu próprio alimento e, por isso, precisam obter energia e nutrientes de que necessitam se alimentando de outros seres vivos. Nesse processo, a obtenção de alimento, os seres vivos estabelecem relações alimentares entre si. Veja abaixo. Vamos lá. Primeiro, o capim, que produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, tá? Então, vocês estão vendo aí o capim, tá bom? Esse aqui, ó, a gente vai marcar para vocês. Esse é o capim, tá bom? O pré, se alimentando do capim, obtendo dele energia e os nutrientes necessários em seu desenvolvimento. Esse aqui é o préia, que é um animalzinho, né? E ele tá comendo o capim. A sussuarana se alimenta da préia para obter energia e os nutrientes que necessita. Então, aqui, ó, essa aqui é a sussureia. Ou seja, primeiro, a planta ela faz o processo da fotossíntese para obter os nutrientes que ela precisa, né? O seu próprio alimento. Aí, a préia, ela se alimenta desse capim. Depois, a sussuarana, que é um animal carnívoro, vai comer esse bichinho. Ou seja, através de certas partes, né? Cada um dos seres vivos foi se alimentando e fazendo uma espécie de cadeia alimentar, né? Vamos agora ver aqui. Alguns seres vivos microscópicos degradam a sussuarana e outros seres vivos mortos para obter a energia e os nutrientes de que necessitam. Então, a sussuarana já está morta, né? Ela já se alimentou, ela já morreu. E os seres microscópicos, eles vão se alimentar do que sobrou, né, do corpo dela ou do seu organismo. Como você pode observar acima, há uma sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um transfere energia e nutrientes para o outro. O capim para o preá, o preá para a sussuarana e a sussuarana para os seres vivos microscópicos. Essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamada de cadeia alimentar. Então, se você quiser, ó, a tia vai até pegar aqui para poder fazer para vocês. Se você quiser, você pode marcar, tá? Essa parte aqui, porque pode ser muito importante para você. Então, se você quiser, marque aí, ok? Vamos para a próxima página. Cada ser vivo ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar,
podendo ser classificado em produtor, consumidor ou decompositor. Então, nós temos o produtor, o consumidor ou decompositor. Por exemplo, o capim produz seu próprio alimento, por isso ele é chamado de produtor. Ou seja, todo aquele animal que produz o seu próprio alimento, nós chamamos de produtor. O próprio nome já diz, ele produz o seu próprio alimento. A preia não produz seu próprio alimento, e por isso, o preá não produz seu próprio alimento, e por isso consome outro ser vivo para obter energia e nutrientes. Por isso, ele é chamado de consumidor. Ou seja, o preá ele é um tipo de consumidor, porque ele consome um ser vivo que já tem os nutrientes que ele precisa. Só que olha a diferença, porque se a gente for olhar assim, a sussuarana ela também é um consumidor, não é isso? Só que tem uma diferença entre o preá e a sussuarana. Vamos lá. O preá se alimenta do capim. E animais que se alimentam de plantas, nós chamamos de herbívoros. Então, o que são os herbívoros, gente? Herbívoros são os animais que se alimentam de plantas. E o que diferencia o preá da sussuarana é isso. O preá e a sussuarana são animais consumidores. Eles consomem outros seres vivos para obter os seus nutrientes e alimentos necessários para a sobrevivência. Mas a diferença entre os dois é que o preá, por exemplo, ele se alimenta das plantas, fazendo com que ele seja herbívoro. Já a sussuarana se alimenta de outros animais. Isso se chama carnívoro. Quando você se alimenta de outros animais, você é conhecido como carnívoro. Nós, seres humanos, somos conhecidos como carnívoros. Alguns fungos e bactérias. Alguns seres vivos, como certos fungos e bactérias, consomem o resto da sussuarana e dos outros seres mortos, contribuindo para a sua decomposição. Os seres vivos que atuam na decomposição dos restos de plantas e de animais são chamados de decompositores. Então, vamos lá. Nós vimos o produtor, que é aquele que produz o seu próprio alimento, o consumidor, que são o preá, a sussuarana e alguns dos fungos, que são aqueles que não produzem seu próprio alimento, né? Mas se alimentam de outros seres, sendo, por exemplo, o preá herbívoro, porque o ser que ele se alimenta é a planta. O sussuarana se alimenta de outros animais, então ele é carnívoro, tá? E os fungos e bactérias são decompositores, porque eles se alimentam através da decomposição de corpos mortos dos outros seres vivos em decomposição. Agora, vamos para a próxima página. Agora nós vamos falar ainda um pouco mais sobre esse assunto e vamos entender melhor, ok? O preá e a sussuarana são consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Observe a seguir. O produtor é o capim. O ser vivo que se alimenta do produtor em uma cadeia alimentar é chamado de consumidor primário. O que se alimenta do consumidor primário na cadeia alimentar é chamado de consumidor secundário, né? Como é chamado o ser vivo que se alimenta do consumidor secundário na cadeia alimentar? Consumidor terciário, né? Vamos agora, ó. E a tia pulou um pouquinho. Como você estudou, a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes entre os seres vivos. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento para aquele que o consome e podem retornar ao ambiente, graças aos seres vivos decompositores. Veja a seguir. Por meio de um processo chamado decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente, que podem ser absorvidos pelas plantas. Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui
e cada nível da cadeia alimentar. Veja a seguir. Olha só. O Sol é a fonte primária de energia da cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida, sob a forma de calor, por exemplo. O capim utiliza a energia da luz solar para produzir seu alimento, e essa energia fica armazenada nele. Ao se alimentar do capim, o preá obtém parte da energia presente nessa planta. Ao se alimentar do preá, a sussuarana obtém parte da energia presente nele. Então, acaba sendo que realmente uma cadeia alimentar, né, gente? Agora, nós vamos, não esqueça de, enquanto estiver fazendo, você ir, aproveitando e já respondendo as nossas perguntinhas lá no sua folha de ciências. Bom, gente, vou parar aqui de transmitir, porque nós já conseguimos acabar aqui a nossa folha. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Tá fácil demais a matéria de hoje, né, gente? Então, olha só. Releia tudo que a tia leu agora na aula. Faça anotações, observações sobre o que você entendeu. Responda as perguntas da nossa folhinha. E semana que vem nós teremos revisão para a nossa avaliação de ciências que está chegando. Mas junto com essa avaliação está chegando as férias, que logo, logo estão aí. Então, um beijo, quarto ano. Até a próxima semana. Tchau! E,